Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Então, bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação. Hoje vamos apresentar o projeto My Europe Initiative, cujo lema é Dar Voz aos Jovens Europeus. Este projeto decorre de uma iniciativa do Think Tank, ou Grupo de Reflexão, como queiram, Frankfurter Zukunftsrat, e foi apresentado numa conferência de imprensa no Parlamento Europeu em 6 de setembro de 2011, com o apoio da Comissão Europeia, na pessoa de Viviane Reding, então responsável pelas pastas da Justiça, Direitos Fundamentais e Cidadania. My Europe Initiative visa capacitar os jovens para intervirem no processo de construção europeia, desenvolvendo a tomada de consciência, a curiosidade intelectual, o pensamento crítico, o sentido de comunidade e responsabilidade coletiva em torno da construção de um futuro comum. Do plano de desenvolvimento da iniciativa, consta a organização de workshops em várias cidades, tendo como objetivo dar a conhecer o projeto, apresentar uma visão da Europa e mostrar como a política, a academia, a cultura, o mundo dos negócios e os média se interrelacionam. Nesses workshops participam alunos dos 15 aos 18 anos, recrutados em escolas que passam a integrar a rede das My Europe Schools. As escolas portuguesas que integram a rede são a Escola Secundária de Camões, a Escola Secundária José Gomes Ferreira, a Escola Secundária de Miraflores, a Escola Secundária Rainha Dona Amélia e a Escola Secundária Rainha Dona Leonor. Desde o início de 2011 até ao final de 2014, realizaram-se 16 workshops e o de Lisboa foi o 15º, realizado nos dias 3 e 4 de novembro de 2014. Após o workshop, o workshop é constituído por 2 dias. O primeiro dia, o Europe Day, que consiste em palestras e debate com personalidades da área da política, da cultura, da academia, do mundo dos negócios. O segundo dia, o chamado Journalism Day, em que os jovens vão debater e aprender com representantes de um órgão de comunicação social sobre os jovens, o papel dos média e aprendem técnicas de escrita jornalística. Neste caso, no workshop de Lisboa, o parceiro foi o jornal de referência O Público. Após o workshop, realizou-se um concurso de escrita, portanto, os alunos, que eram 60 alunos, dos 15 aos 18 anos, das 5 escolas que já foram aqui elencadas. Após o workshop, os alunos foram então convidados a submeter um trabalho escrito sobre, enfim, as grandes temáticas, os grandes problemas que se colocam ao mundo de hoje, e em concreto à Europa, e perspectivando como é que eles, enfim, perspectivam, peço desculpa pelo pleonasmo, a Europa de 2030. Dos 60 alunos, apenas um não correspondeu ao desafio, portanto tivemos uma taxa de retorno excelente, 59 alunos concorreram, e os selecionados passam então a fazer parte do Youth Council for the Future e participarão no encontro do projeto que se vai realizar em Madrid de 23 a 26 de abril de 2015. Esse encontro, que se realiza de 2 em 2 anos, chama-se o Get Together. Os alunos vencedores, temos aqui a lista. Foram 2 alunos da Escola Secundária Rainha Dona Amélia, uma aluna, de resto, a vencedora da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, e depois uma aluna da Escola Secundária José Gomes Ferreira, do agrupamento de escolas de Benfica, e uma aluna da Escola Secundária de Camões. Para mais informação sobre o projeto, temos aqui um link para o site do projeto, que podem explorar. Temos aqui a barra de navegação. Para ir diretamente ao workshop realizado em Lisboa, basta clicar em Atividades, Workshops
E depois temos aqui a lista de todos os workshops realizados desde o início, o primeiro em Frankfurt, em 2011, por aí fora. Este ano já estão agendados 3. O de Lisboa, que foi então o 15º e que se realizou a 3 e 4 de novembro, como já disse há pouco. Bom, mas para nos falar do projeto e do workshop realizado em Lisboa no passado mês de novembro, temos connosco a doutora Bárbara Reis, jornalista e diretora do Jornal Público, a doutora Teresa Fernandes, professora de inglês na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, e a aluna Leonor Susarte, vencedora da mesma escola, da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, e vencedora do primeiro prémio. Eu vou então passar a palavra à doutora Bárbara Reis, a quem muito agradeço ter aceitado o convite e a quem peço para nos falar do envolvimento do jornal no projeto, das impressões que registra do encontro com os alunos das 5 escolas, que nos falasse também da experiência enquanto elemento do júri, se assim o entender, é claro, dado que participou na avaliação dos trabalhos. O que é que acha da produção escrita dos alunos e o que mais entender. É um prazer tê-la aqui connosco. Muito obrigada. Bom, foi uma experiência interessantíssima do ponto de vista da própria escrita e da leitura dos textos, que muito me surpreendeu, não só a qualidade do inglês, ou desde logo a qualidade do inglês, e já perguntei se tinha havido batota e garantem-me que não. Aliás, percebe-se que não, porque o inglês é diferente de texto para texto, portanto não há uma escrita uniformizada. Foi muito interessante constatar e assistir e viver a própria dinâmica do encontro, ver o entusiasmo dos alunos. Ficámos muito surpreendidos com a qualidade das perguntas a todos os níveis, tanto no workshop como depois no dia em que os alunos visitaram a redação. Nós optámos por dividir os alunos em grupos, uma vez que eram 60, e escolhemos os nossos colegas, os jornalistas mais novos da redação, para acompanhar os alunos, e isso permitiu, parece-me, uma dinâmica particularmente interessante, porque os alunos sentiram-se muito à vontade e fizeram imensas perguntas, desde os níveis salariais e se havia problemas porque os jornalistas mais velhos ganhavam mais dinheiro do que os jornalistas mais novos, a coisas a temas como a censura, porque é que há liberdade, porque é que os colunistas, as pessoas que escrevem artigos de opinião, têm liberdade total de opinião, se nós na redação controlávamos as opiniões e como é que nós aceitávamos que alguém dissesse bem de uma coisa contra outra, portanto os próprios alunos a tentarem perceber os limites da liberdade de expressão e como é que isso é aplicado num jornal, a coisas mais práticas que vão à própria construção, como é que se faz um jornal. Porquê é que nós achamos isto importante e porquê é que nos entusiasmou fazer este projeto e porquê é que nos entusiasma de uma maneira geral? Nós valorizamos muito, há muitos anos, desde sempre, que no público valorizamos muito a literacia mediática, ou seja, consideramos muito importante envolver os jovens na importância do que é esta profissão, que é o jornalismo, e porquê. Hoje em dia, na nossa era digital, ainda mais até do que no passado, e porquê? Porque, por um lado, se pensarmos no que é o jornalismo é a disciplina da verificação, antes de mais, antes de qualquer outra coisa. E atrás da disciplina da verificação vem, no fundo, um questionar da sociedade, um hierarquizar os temas, ou seja, o jornalismo de tudo o que se está a passar ajuda a arrumar o mundo de uma forma inteligível e que seja digerível para o cidadão, e portanto se há 50 coisas a acontecer, o jornalismo vai tratar de 4 ou 5, não é? E se há 1000 coisas a acontecer, o jornalismo vai tratar de 100, e isso vai contribuir muitíssimo para a formação da cidadania. Vai ajudar, neste caso, a que os jovens tenham uma opinião informada e possam, no futuro, participar na sociedade de uma forma ativa e democrática. Portanto, quando falamos da dependência da relação do jornalismo com a democracia, não é nem um lugar comum, nem uma ficção, é uma coisa muitíssimo real. Hoje em dia, na era digital, digamos que acrescentamos mais uma camada a esta realidade, que é a própria participação com a abertura
que os sites dos jornais dão aos cidadãos para participarem e comentarem o nosso próprio trabalho, o que é que nós constatamos? Quer dizer, para ter uma ideia, o Público tem 4 milhões de visitantes únicos por mês no site. Portanto, há 4 milhões de pessoas que por mês leem o Público. E muitas destas pessoas participam e fazem comentários no nosso site. Quando eu falo em literacia mediática, também estou a falar disto, ou seja, é muito importante que os jovens percebam como é que se faz um jornal, para que eles próprios, como cidadãos que já participam na construção do jornal, porque os leitores que comentam, que fazem parte desta nossa conversa que hoje em dia os jornais proporcionam nos sites, esta conversa muito transversal e alargada, estes leitores jovens que hoje percebem melhor como é que se faz um jornal, vão participar no futuro de uma forma muito mais interessante e muito mais realista. Para terem uma ideia, há uns anos nós fizemos, num aniversário do Público, lançámos um desafio aos leitores e dissemos que, como presente que gostávamos de dar aos leitores do Público, iríamos trabalhar e escrever sobre o tema, um tema escolhido pelos leitores. E, portanto, no fundo, abrimos as nossas portas a ideias, a pedidos. Não é uma espécie de jukebox, mas em vez de música eram trabalhos jornalísticos. Bom, e as ideias que recebemos, confesso aqui, não foram muito interessantes. Mas porquê? Porque não eram nada realistas, eram de uma quer dizer, não pareciam leitores de jornais a fazerem sugestões, ou seja, eram coisas muito irrealistas para aquilo que é a vida de um jornal. Propostas como descubram e desvendam, façam uma investigação sobre todos os problemas, destapem a corrupção no país. Ora, quer dizer, eu acredito que estes jovens destes 60 alunos que passaram, no fundo, 2 dias expostos àquilo que é um jornal, ouvindo uma série de colegas meus sobre o jornalismo, depois indo a uma redação e vendo na prática como é que um jornal se faz, que nunca farão uma proposta sem sentido como esta, não o façam, porque, quer dizer, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, é numa semana, e o jornalismo não é isso, não é? Portanto, a literacia mediática tem, por um lado, a componente do envolvimento, da formação da própria cidadania destes jovens e de valorizar a importância de estarmos informados, de termos acesso à informação que foi verificada, rigorosa, portanto, a diferença entre a informação que é publicada no jornal e uns comentários que são feitos nos blogs de uns amigos ou no Facebook à solta, e perceber que a partir daí é que vamos formar a nossa opinião, a saber que há sempre uma pessoa igualmente inteligente que tem uma opinião contrária à nossa e que terá por essa razão belíssimos argumentos que nos vão fazer pensar. Portanto, entrar neste debate democrático, que é ouvir o outro e tentar perceber a perspectiva do outro. E depois este lado muito prático, que é como hoje os cidadãos participam de forma muito ativa no mundo do jornalismo, uma vez que os sites permitem essa abertura, a literacia mediática hoje em dia também se aplica a isto, ou seja, acreditamos que quanto mais jovens se mergulharem na realidade que é fazer um jornal, vão ser melhores comentadores, vão fazer sugestões mais interessantes, vão fazer perguntas mais interessantes, vão ajudar com as suas ideias e comentários a que o jornalismo seja melhor, mais rápido e mais próximo da realidade do que acontecia há uns anos. Muito obrigada. Mais uma vez, em nome da Direção-Geral da Educação, o nosso agradecimento à jornalista Bárbara Reis pela sua participação, que de resto já nos tinha encantado no workshop, com uma comunicação absolutamente brilhante. Muito obrigada. Passamos então à doutora Teresa Fernandes, a quem também, obviamente, agradeço ter aceitado o nosso convite, que nos falará, como entender, de como como considera que o projeto constitui uma mais-valia para a escola, para os alunos. Se quiser falar um pouco da preparação para o workshop, de que modo
de que modo é que recrutou os alunos, como é que preparou, inclusive, as famílias, se quiser fazer alguma referência a esse aspecto. Como avalia a participação dos alunos no workshop de 2 dias, com perspectiva o futuro do workshop, mas não são perguntas para seguir à risca, falará do que entender. Muito obrigada. Bom, realmente, quando nos fazem uma proposta educativa, nós nem sempre podemos atender a todas. No entanto, acho que a possibilidade de os alunos poderem estar num meio que não é o da escola, onde têm de enfrentar perguntas e onde têm de responder e pensar, acho que é sempre útil. Quando isso inclui a competência linguística, naturalmente que eu estou lá, porque sou de inglês e de alemão e, portanto, tenho um interesse em que isso aconteça. Relativamente ao projeto, como é que recrutei os alunos? A competência linguística era essencial. Era essencial porque, no fundo, nós estamos a falar de pessoas que vão falar com pessoas em inglês. Mas não foi esse o único critério. Houve outros critérios que eu achei tanto ou mais importantes. Um deles era a fiabilidade. As pessoas às vezes perguntam, fiabilidade? Sim, porque no fundo eles foram meus alunos durante 2 anos. No caso do Leonor foi da minha direção de turma durante 2 anos. Deu para conhecer pessoas e deu para poder dar a palavra por elas. Porque no fundo eu não propus alunos, eu propus pessoas. E essas pessoas tinham de ser fiáveis, eu não estou a dar, já não lhes dou as aulas, tinha de ser alguém com quem eu poderia falar e dizer, não se esqueçam que é no dia tal, às tantas horas, não se esqueçam que têm 10 dias para apresentar um texto, e que respondessem, que assumissem a sua responsabilidade, e que eu mandando um e-mail ou fazendo um telefonema, o fizessem. Portanto, a fiabilidade tinha que ser um critério. Naturalmente que, quando nós falamos num projeto como este, em que implica trocar ideias, trocar impressões, em que implica tentar, de alguma forma, fazer ouvir uma voz, e se calhar até discordante, é necessário que as pessoas tenham a capacidade não só de pensar e de refletir, mas de argumentar. Eu pensei nisso. Mas mais do que isso, pensei também que essas pessoas, quando argumentam, têm de o fazer com honestidade intelectual. E, portanto, eu conheci os meus alunos durante 2 anos e pensei nos alunos que poderiam responder a estes vários desafios. Também, naturalmente, que para mim há outra palavra-chave na educação, accountability. Accountability é uma palavra que nós temos alguma dificuldade de traduzir em português e que será talvez prestação de contas, assumir responsabilidades. Parece-me que é algo que nós temos de recuperar no nosso ensino, e porque na escola, mais do que resultados académicos, nós temos de ver jovens que dão a cara, que respondem por situações e que dizem fui eu, não fui eu, mas vou fazer melhor, peço desculpa, vou emendar. E são alunos que eu escolhi pensando nisso. Eles sabiam assumir responsabilidades e, de alguma forma, também sabiam reconhecer que fizeram erro, porque todos nós falhamos, mas eram capazes de tentar emendar. Portanto, todos estes critérios para mim me pareceram importantes. No fundo, eu procurei pessoas interessadas, interessantes e não interesseiras. Parece-me que nós, hoje em dia no ensino, estamos às vezes um pouco pensando muito em testes standardizados, em serem todos iguais. Eles são pessoas únicas e essa unicidade é que traz realmente a diferença ao que nós somos, ao que nós temos e ao que devemos ser. E realmente eu gostaria que estas pessoas tivessem uma palavra a dizer no futuro da Europa. Nós, da nossa geração, temos uma palavra a dizer, eles têm uma palavra a dizer, os nossos netos, os nossos filhos têm uma palavra a dizer, e eu, conhecendo estes alunos, gostaria muito que eles estivessem não na retaguarda, mas nessa vanguarda, em que falassem. Eles nem sempre dizem as coisas politically correct, eu também não as digo, e de alguma forma foi isso que eles aprenderam muitas vezes nas aulas, a discutir, a pensar. A disciplina de inglês realmente é uma disciplina que tem uma missão, não é propriamente ser um fim em si, como as outras disciplinas também acho que não são fim em si mesmas, elas são simplesmente ferramentas para ajudar a formar uma pessoa, contribuir para os pôr a pensar, para os pôr a refletir e para os pôr a tentar modificar coisas que precisam de ser modificadas, mas conservar o que é necessário ser conservado. Nós não podemos partir do nada, e eu não sou muito favorável à questão do relativismo, tudo é relativo, não. Há coisas que têm de persistir, são coisas que já são provadas e comprovadas, vamos aproveitar e vamos ampliar, vamos fazer crescer. E acho que
estes jovens tinham essa capacidade. Eu conhecia-os porque os via discutir, porque lançava problemas e porque lançávamos discussões, e eles discutiam em inglês. Portanto, a competência linguística ali, mais uma vez, era uma ferramenta para eles comunicarem. E acho que conseguiram comunicar, e também quero dizer que quero dar uns parabéns às outras escolas. Fizeram excelentes escolhas. Eu observei no workshop, tanto num dia como no outro, nos vários, que eles punham questões pertinentes que os preocupavam e não estavam tão preocupados em que a outra parte pudesse, de alguma forma, achar que a pergunta não era tão simpática ou tão... Puseram questões acutilantes. Eles estão preocupados com a questão do desemprego, eles estão preocupados com o seu futuro, eles estão preocupados com o eternizar da sua carreira, quando alguns deles, se calhar, estão preocupados em fazer uma família, têm outros sonhos. E acho que nós temos de pensar isto na educação. Nós temos de pensar isto numa Europa e temos de pensar isto no mundo, porque o mundo hoje em dia não é a minha casa, e não é só esta cidade, e não é só esta Europa, é muito mais do que isso. E eu tenho realmente a vontade de ver estes jovens e outros que venham a pensar sobre estas coisas e não tão somente a divertirem-se, a irem ao Facebook e outras coisas. Costuma-se dizer, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Há uma canção que o diz. E eu penso exatamente, há muita coisa que nos é lícito, mas se calhar nós temos de pensar no tempo que estamos a dar às várias partes da nossa vida. Estes jovens têm de investir em vários aspectos da sua vida, não pensando somente neles próprios, mas pensando no bem coletivo. E eu reparei que os alunos das outras escolas também, dos portugueses, eram não só simpáticos, mas também puseram questões, tal como já ouvi dizer à doutora Bárbara, puseram questões muito, muito pertinentes, muito acutilantes, para as quais precisavam de respostas. E o que eu espero deste projeto é que seja um projeto que dê espaço para todos falarem, mesmo que sejam vozes discordantes, exporem as suas preocupações, os seus sonhos, e tornarem possível, de alguma forma, uma Europa para todos, em que ninguém se sinta a mais. Porque ninguém se deve sentir a mais, porque todos nós temos direito ao nosso espaço. O que eu desejaria para este projeto era que não fosse somente um projeto My Europe, mas sim Our Europe. Não é simplesmente um montar de peças, mas em que todos fossem peça com significado. E eu espero que este projeto seja uma ferramenta entre muitas outras, em que nós pomos os nossos jovens a pensar sobre a Europa e o mundo, mas com valores e com princípios. A educação, e eu aqui gostaria de lembrar uma frase que foi dita, parecida com a do President Roosevelt, sobre a educação ser muito mais do que ensinar coisas. A educação é dar princípios, é dar valores. E o que dizia o Dr. Martin Luther King, quando ele dizia o seguinte, e eu peço desculpa, mas não me lembro bem da frase, mas ele dizia que educar, a grande meta da educação não é simplesmente a parte intelectual, é também a questão do caráter. Estes alunos foram pensados que seriam pessoas que podiam dar uma boa contribuição para a discussão na Europa. Esperemos que o seja. Muito obrigada, doutora Teresa. É, de facto, um conjunto de princípios, base, de valores que as escolas devem ter subjacentes à sua prática. Acho que realmente a escola deve ter preocupações muito para além dos resultados académicos de uma escola, e os jovens não se definem por uma nota, definem-se pelo que são, pelo que pensam, pelo que querem fazer. Bom, e last but not least, temos finalmente a participação de Leonor Zuzarte, aluna do 12º ano da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, uma dos 60 alunos participantes no workshop e a vencedora, que apresentou o trabalho que reuniu mais pontuação da parte do júri. A mim me encantou também, já agora. Eu perguntaria à Leonor, ela falará do que quiser, mas, enfim, o que é que a motivou a aderir ao projeto quando a professora lhe propôs? Não teve dúvidas? Aderiu logo entusiasticamente ou ainda pensou duas vezes? O que é que gostaria de partilhar connosco sobre a experiência de participação no workshop? Como é que se lembrou deste tema? Depois, se quiser falar um bocadinho do tema. Como é que chegou a este trabalho tão interessante? E o que é que espera do encontro de Madrid? Obrigada. Eu achei o projeto muito interessante desde o início.
achei que, tendo em conta que gostava de escrever, achei que era uma oportunidade que não devia perder, por isso não tive a mínima dúvida em aderir quando a professora Teresa mandou o convite. Quanto aos workshops em si, achei que foram 2 dias muito interessantes. Eu, pessoalmente, diria que o segundo foi mais direcionado para mim, enquanto aluna de ciências, não estava tão à vontade com o tema de economia, mas achei que a participação dos alunos foi notável, achei que toda a gente fez questões pertinentes e achei que foi uma experiência muito interessante, no geral, aprendi imenso, portanto achei que não me arrependo nada, fiquei extremamente contente com o projeto. Quanto ao meu texto, eu não sou particularmente versada em assuntos de economia ou do que se passa nesses termos, mas achei que ia para um tema que estivesse à vontade, e o tema da demografia foi-me sugerido quando estive a discutir o assunto com alguns amigos e achei que podia pegar nisso e fazer uma coisa algo criativa. Então, basicamente, foi daí que veio o texto, que é uma perspectiva um bocadinho extremista e nada realista, absolutamente ficcional, sobre o que poderá acontecer se continuarmos neste caminho no qual estamos dirigidos, muito direcionado para a carreira pessoal, para um sentimento de accomplishment, ao fim e ao cabo, pessoal, e põe um bocadinho a família em segundo plano, e isso já está a causar problemas agora em termos de natalidade e de falta de jovens, e que leva a uma série de consequências, e portanto foi um bocadinho pegar nesse assunto, levá-lo ao extremo, fazer uma versão um bocadinho mais criativa, e pronto, não estava nada à espera de vencer, mas fiquei muito contente, sobretudo porque temos esta perspectiva do encontro em Madrid, agora em abril, que eu acho que vai ser muito interessante, porque permite a convivência com pessoas de outras culturas e de outros países da Europa, e isso é sempre interessante, e é isso. Obrigada. Muito obrigada, Leonor. Gostei muito de ouvir, muito sinceramente. A perspectiva do lado dos jovens foi, de facto, muito interessante. Obrigada. E aproveito, então, a oportunidade para encerrar o nosso webinar e agradecer uma vez mais às nossas 3 convidadas. Muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.